Olá, alunos e amigos da Auto Criativo, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos na continuação do treinamento com o software Inventor. Sou o professor Everton e nessa continuação do tema anterior, onde tratávamos sobre a área de trabalho e detalhes iniciais do software, vamos dar essa continuidade, então, visto estarmos criando todo esse entendimento do básico ao avançado desta poderosa ferramenta de modelagem mecânica. Então, no vídeo de hoje, inicialmente, vamos ver sobre essas opções aqui do aplicativo, que são opções, é claro, que terão muito mais sentido, a gente está vendo durante o desenrolar aqui do nosso treinamento, mas assim, de inicial aqui, é importante que você conheça alguns detalhes aqui que você pode estar ajustando então o seu aplicativo para o seu trabalho diário. Então, tanto você pode vir aqui acessando o menu ferramentas, opções do aplicativo, ou mesmo clicando aqui em arquivo e vai ter o botão aqui opções. É o mesmo caminho, ou seja, a mesma forma de você chegar aqui ao mesmo objetivo, que é opções do aplicativo. Então, nessas opções, veja que tem várias abas aqui em cima, olha, de forma que você vai ter todo o conhecimento, mas é claro, pessoal, a gente não vai estar discutindo aqui cada ponto, cada item, até porque isso aqui já é um padrão do software, que você pode estar fazendo alguns experimentos para verificar se há uma melhora ou não aqui em algum tipo de abordagem. Um exemplo seria essa parte da inicialização. Veja que o padrão dele aqui ele vem desmarcado, de forma que se você deixar marcado, o que vai acontecer? Toda vez que você abrir o Inventor, ele vai estar mostrando uma caixa de diálogo para abertura de arquivos, assim como você poderia estar definindo para abrir um novo arquivo, certo? Mas nesse modelo aqui de trás, veja que ele é até melhor, que você tem uma visão completa aqui do software. Vou só dar um exemplo aqui nesse caso, olha, de ação de inicialização, caixa de diálogo para abertura de arquivos. Se eu clicar aqui em aplicar e no fechar, ou seja, como se fosse um OK, Vou fechar aqui, eu vou fechar aqui o meu Inventor e abrindo novamente, veja que a forma de entrada inicial que mudou, olha. Ou seja, ele está mostrando a caixa de diálogo, abrir. Veja que é totalmente diferente daquela versão anterior, porque ali você tem toda a visão de todos os projetos que estão, que você já criou, que são recentes aqui em seu equipamento. Um detalhe a mais então seria essa janela, mas não precisa exatamente dessa janela estar disponível. Em versões anteriores ela até já aparece. Então nesse ponto aqui da versão 2023 você pode justamente vir aqui e desmarcar aqui, olha, esse checkbox. Tirou a gaivota dali, não está valendo mais. É claro que qualquer alteração só vai ter finalidade, sentido, quando você aqui aplicar ou mesmo dar OK aqui para poder já fechar a janela. Quando você aplica, ele não fecha a janela, mas quando você fechar aqui agora, veja que não tem um botão aqui de cancelar ou mesmo OK. Porque automaticamente o que você fizer aqui agora já está valendo. Tipo assim, nesse caso agora aqui, veja que apagou o que eu aplicar, porque não tem nenhuma outra aqui alteração. Outras opções aqui dessa tela do geral, eu vou estar mostrando quando estivermos fazendo algum tipo de esboço. Que ele faz aqui algumas interações também na criação aqui do seu conteúdo, do seu modelo, do seu objeto, do seu desenho. Certo? Então dessa tela inicial, aqui é só uma entrada, só para você ter uma ideia aqui de algumas mudanças iniciais que foi essa. No caso aqui da guia, da aba aqui salvar, perceba que ele salva, ele tem um tempo aqui que faz o salvamento automático. Porém, é claro, se você ficar um tempo sem estar ativo o seu documento, passando aí 30 minutos, ele avisa, olha, salva o seu documento. Ele não tem aquela interação automática que você faz e já está salvando. Isso não acontece, você vai ter que estar ter a lembrança de estar salvando o seu projeto, até porque qualquer feature que você criar aqui, você pode, de repente, não ter mais acesso a ela num desligamento inesperado aqui do software. Certo? Até comentei sobre feature na aula anterior, mas a gente vai estar vendo logo aqui, quando estivermos criando aqui alguma coisa no nosso projeto. Bom, em relação aqui ao arquivo, o que vai acontecer? O arquivo, é importante você salvar essa parte, pessoal, porque às vezes você faz algum tipo de alteração, e o Inventor, isso aqui é o caminho padrão que ele utiliza para cada item relacionado à aplicação aqui do software. Ou seja, esses estilos, a parte relacionada com o modelo padrão. Esse modelo padrão é aquele default quando você cria o novo. Então o normal dele aqui, veja que ele está aqui em polegadas. Às vezes a pessoa ela quer alterar por aqui para colocar em milímetros. Por isso que ele tem a opção em português, quando você cria lá o PTBR Metric, ele já sabe que é em português. Você não precisa estar alterando aqui porque isso aqui é o default.
Ou seja, o default você não vai estar trabalhando, a gente vai estar trabalhando com a versão em português. Então, como dica inicial aqui dessa aba, é importante desses arquivos que você salve, né? Faça um recorte aqui dessa área, salva, que se você for fazer algum experimento, algum tipo de teste em termos de mudança de localização, você não perde aqui o valor default, né? O valor padrão aqui do software. Em relação aqui a cores, é bem interessante que você pode estar mudando a forma, né, de como se apresenta aqui o modelo desenhado que seja modelado aqui na sua área de trabalho. Então perceba que ele existe aqui alguns recursos, olha, que você pode estar fazendo essa alteração. Então nesse caso nosso aqui eu tenho a área de projeto e a área de desenho. A área de desenho seria a área do 2D, né, quando você está gerando lá seus templates, A4, A3, A2. Isso você pode estar alterando, a gente vai estar vendo isso também um pouco mais à frente. Aqui, lembrando que isso aqui é a visão geral. Mas nesse ponto aqui do projeto, o que pode acontecer? Veja que a minha tela ali, vou até dar fechar aqui antes. Olha. Vamos simular a criação de um desenho. Dentro de qual projeto? Então lembrando, vamos criar aqui o nosso projeto, o tema 01, só que agora é tema 02, lembra? Então, quando eu coloco o tema 01, na verdade eu quero criar um novo projeto para o meu tema 02. Então vamos entrar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, ou mesmo aqui no novo também daria certo, olha, para a gente poder estar criando, simular a criação de uma peça, porém de um novo projeto. Então, como o tema 01 já foi, vamos clicar aqui nesse ponto, configurações, e vamos colocar aqui o novo. Isso porque eu vou ter aqui, nesse caso, um novo projeto, vai ser aqui, então, tema 02. É importante, você pode estar criando essas pastas já naquela pasta principal, até criei aqui algumas, vou até mostrar para vocês, vamos entrar aqui dentro, vamos localizar aqui esse tema 02. Clique nesses 3 pontinhos, só lembrando que eu criei aqui dentro de documentos, autocriativo, Inventor 2023, exercícios, projetos, e temos aqui o tema 01. Veja que eu já criei aqui o tema 02, olha. Tema 03, eu copiei e colar, Ctrl C, Ctrl V para você ter várias pastas. Então cada tema nosso, ela vai ter aqui a quantidade de aulas que serão, né, do nosso treinamento. Então nesse caso aqui, tema 02, vamos dar aqui um OK. Olha lá, tema 02, tema 02, vamos dar aqui um encerrar. Já pode ir direto aqui nesse botão. Então tema 02, vamos dar aqui um concluído. Perceba que já mudou aqui o tema 02, olha, é uma outra forma. Lembrando que a cada aula, pessoal, a gente vai estar vendo coisas diferentes. Ah, mas da outra vez não foi dessa forma. É justamente para que você possa conhecer, de repente, várias formas de fazer a mesma coisa, porém você não vai ficar, então, empatado em apenas um item. Você consegue ver e fazer coisas diferentes, iguais, no caso, né, de uma forma um pouco diferente. Então, nesse caso aqui, tema 02, vamos criar aqui uma nova peça, por exemplo. Eu só quero mudar aqui o ambiente, para você poder estar vendo aqui o que vai estar sendo alterado de acordo com as cores que a gente vai estar fazendo aqui a configuração. Ele dá uma prévia aqui, monta aqui a nossa área, lembrando que é importante você estar sempre, né, em contato aqui com essa modificação que estamos fazendo. Então, voltando aqui nas opções do aplicativo, sumiu, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou estar acessando ela se eu não estou vendo mais? E toda essa abordagem inicial é justamente para você ter o domínio da ferramenta. Então, numa situação dessa, veja que você mudou, né? Você criou ali uma nova peça, mudou aqui os comandos, a guia das ferramentas, mudou o ribbon. Para você voltar lá naquele inicial, lógico, são várias maneiras, mas veja que todo site, pessoal, toda página, qualquer tipo de aplicativo que tenha uma ligação direta com a internet, com a versão HTML, existe esse ícone, que é a página inicial, que nesse caso nosso, ele representa o início. Então, se você vier aqui, ou como eu falei, né, se você vier aqui em arquivo, opções, eu vou lá nas opções. Mas se você vier também aqui nessa casinha aqui, que é o início, ó, vamos clicar aqui nele, ele volta lá no meu início, para que eu possa estar vendo novamente aqui meus ribbons, que tem aqui opções do aplicativo. Ah, mas é minha peça que eu acabei de criar aquele projeto. Ela está na barra de status. Olha a finalidade aqui da barra de status. Então, nesse caso aqui, o início está aqui e a peça está aqui. De forma que, do jeito que estava aqui, tanto eu posso ir naquela casinha, posso ir pelo arquivo opções, como posso também vir aqui na minha barra de status, olha, início. Ele volta lá para aquela parte inicial. Isso para que eu possa ter acesso, então, a meu opções aqui do aplicativo. Beleza? Então, vi que deu uma volta aqui para chegar aqui na mesma tela. Então, vamos entrar novamente aqui em peça 1, que eu quero ver esse ambiente a ser alterado. Vamos clicar agora aqui dentro da opção, por exemplo, arquivo, opções. Fica melhor para poder estar mostrando, olha. Então, nesse caso, veja que essa cor é essa daqui, olha.
Então, para cada item desse aqui, olha como que ele vai se mostrando ali atrás. Ó. Vamos pegar esse azul escuro, ó, aplicar. Perceba que eu não, se eu fechar aqui, vai ficar azul. Certo? Olha como que fica aqui o fundo. E é claro que esse detalhe aqui, de acordo com a sua experiência, você... eu quero mais escuro, quero um azul, quero uma outra cor. Você vai estar de acordo, né, com o seu monitor, com a resolução da sua tela. Você pode estar fazendo essas mudanças. Então, nesse caso, a forma como eu estarei trabalhando com vocês aqui vai ser, então, esse claro. Só que eu vou estar... O tema da minha UI aqui vai ser... não digo nem escuro. Vamos colocar aqui, de uma outra forma, olha, esse gradiente, que ele vai ter uma opção diferente aqui. Deixa eu colocar aqui o claro mesmo. Olha. Vamos trabalhar com o claro. E veja que eu já coloquei aqui, de certa forma, eu já deixei a parte mais escura aqui em cima, olha. Que isso aqui é o gradiente, porque é provável que o de vocês esteja apenas assim, ó, uma cor. Não aplicar aqui. Vai estar desse jeito aqui, quer ver, olha. Tá mudando aqui, ele já ajusta um tempo, né? Demora um pouquinho aqui para poder estar ajustando aqui o visual. E perceber que ele recoloriu até mesmo os ícones aqui das ferramentas, olha. Então veja que é uma abordagem um pouco diferente. É claro que para o nosso caso aqui que eu estou fazendo, criando, né, essas videoaulas, é importante que seja claro para ficar mais fácil para você poder estar vendo. Mas assim, você trabalhando, veja que fica interessante aqui essa parte aqui mais escura. É até uma tendência, quando você passa por parte do tempo na frente de um computador, as pessoas utilizam um pouco mais escuro aqui, seria o dark, né, o famoso dark aqui, para poder estar sendo um pouco aqui mais sensível aqui, de repente, aqui a sua visualização, certo? Mas no nosso caso aqui, é lógico, é importante que você faça aí os seus experimentos, mas no nosso caso aqui, eu vou estar utilizando aqui o claro, tá? O tema da UI aqui vai ser, então, claro, que seria essa parte daqui, e essa cor aqui, vamos colocar aqui, olha, um gradiente. Veja que ele colocou uma cor mais escura aqui em cima. Olha. Essa parte do arquivo aqui é interessante, isso aqui, esse ambiente de reflexão, quando você altera também a sua visibilidade aqui do seu projeto na tela. Só que isso fica um pouco mais à frente. Então, nessa situação nossa, eu já vou dar aqui um aplicar e um ok. Você poderia até estar criando também aqui uma cor diferente. Eu quero um verde, uma com fundo. Ou seja, são cores que você pode estar fazendo qualquer tipo de modificação, olha. Isso é uma facilidade que veio aqui nessa versão, que você tem o total domínio aqui de como você vai estar, então, ajustando, né, esses elementos gráficos aqui de forma que melhor se adapte aí à sua necessidade. Até porque, né, o padrão que ele já sugere, né, falando assim, ele já é suficiente para a gente, né? Então, vamos dar aqui um OK. Então, ficou claro. Vamos voltar aqui, cancelar. Então, ficou claro aqui. Vamos deixar aqui, esse âmbar também é interessante, ó, ele vai dar um efeito diferente aqui nas cores. Então vamos deixar assim, eu vou deixar o meu claro, âmbar e gradiente. Beleza? Vamos usar aqui um aplicar. Ele vai fazer aqui novamente, recolorir aqui os itens, veja, vai mudar aqui a cor. E coloca uma cor diferente aqui nos ícones, para não ficar também todo acinzentado, que é quando você tira aqui esse âmbar. Ele faz aqui, recalcula, né, toda essa mudança, vez que não precisa estar fechando aqui o aplicativo. Ele dá momentaneamente que não está respondendo porque está processando, né, toda a mudança necessária aqui para que o seu ambiente, a sua área de trabalho fique adequada então à sua mudança. Uma outra aba muito importante aqui dentro das opções do aplicativo é relacionada aqui ao hardware. Veja que eu pulei aqui a exibição, até porque isso aqui fica mais interessante um pouco mais à frente quando tiver peças aqui atrás para que possamos estar vendo, né, algum tipo de configuração. Então, ou seja, novamente, em algum outro momento a gente vai estar entrando também aqui em outras abas relacionadas à aula que estivemos assistindo. Então, nesse caso aqui do hardware, o que vai acontecer? Isso aqui é importante quando você tem uma máquina, ela não, de repente não atende os requisitos, que normalmente os requisitos são bem altos aqui para estar trabalhando com o Inventor. Mas nesse caso meu aqui, a minha máquina é 16 GB, é uma máquina até comum, se for analisar bem, é um i5 com 16 GB de RAM. E eu estou visando nesse momento aqui, veja que ele dá uns travamentos aqui quando você está mudando a cor, né, que nós fizemos agora há pouco. Porque eu estou, até porque não estou no caso aqui, né, optando pelo desempenho. Porque eu não quero ser algo assim conservador. O que é o conservador? Você não aproveita algum tipo de recurso. Essas cores, por exemplo, elas de certa forma, elas vão pesar um pouco mais aqui, a abertura, algum tipo de salvamento. Não é uma peça simples, mas não é uma montagem, por exemplo. Então esse desempenho é até um default também aqui do programa, que já faz a prévia aqui da sua máquina.
Agora, quando você quer visar então a qualidade, que você tem uma placa de vídeo legal, aqui no meu caso a minha placa de vídeo é 2 GB, se você tem uma placa de vídeo 4, 6 GB, 8 GB, a qualidade fica realmente impecável que o modelo que você estiver desenhando. Mas dessa forma você vai perceber que você não perde muito. Realmente, você não conhecer esse item aqui, tendo uma máquina legal, você vai ver que você trabalha bem, tranquilamente. Até porque também você pode estar verificando através desse diagnóstico. Se você clicar aqui, ele verifica detalhes aqui da sua placa. Veja que eu tenho aqui uma 610. É uma placa até básica, né, de entrada aqui, mas, ou seja, está funcionando perfeitamente aqui no meu Inventor. Mas é uma forma dele estar verificando aí o recurso que você tem para com o software. Certo? Ou seja, a placa gráfica usada não oferece suporte a essa opção de Ray Tracing. Certo? Porque eu não vou estar renderizando aqui algum modelo. Então, tudo depende da sua aplicação. Beleza? Então, esse ponto importante aqui para você ter uma ideia. Então, se tiver algum tipo de travamento, você coloca aqui, por exemplo, esse conservador, ele fica um pouco mais rápido, talvez. Mas é claro, né? Aí a imagem fica cheia de, tipo, o modelo com aquelas linhas como se fosse uma linha reta, fica tipo uma escadinha, né? Então, o desempenho que seria o ideal, seria o mais próximo aqui de um modelo que você vai estar deixando, né, legal aqui na visualização. E realmente, outros itens aqui, a gente vai estar trabalhando então quando estivermos então no assunto. Então, por exemplo, prompts, né, são quando as mensagens são preparadas aqui, default aqui do software. Isso aqui quase você não vai alterar também. A parte de desenho, quando estivermos criando o desenho, vou voltar aqui nela, bloco de notas, algo relacionado aqui a algum tipo de anotação. O esboço, propriamente disso, já seria a criação aqui de algo da sua peça. A peça seria o PRT. Quando você vai criar um novo projeto, veja que ele tem aqui embaixo, né? Olha, esse esboço aqui na criação de uma nova peça. Como que vai se portar os planos aqui no plano, né, da parte XY, YZ e XZ. A gente vai estar vendo um pouco melhor, como eu falei. Se a gente for estar discutindo cada item aqui agora, perde um pouco do sentido. Você vai ter que estar voltando aqui nessa aula para estar relembrando alguns pontos. Então, quando tiver o objeto em si sendo tratado, eu posso estar voltando aqui, a gente faz algum tipo de alteração, mudança, para você poder ver. Então, como que o que ocorre, né, nessa mudança. O iFeature vai ter uma aula específica sobre isso. A parte de montagem também, né, tá um pouco mais à frente do nosso treinamento. E centro de conteúdo são as peças que estaremos utilizando aqui com recurso de peças prontas, elementos de máquinas aqui do Inventor. Beleza? Então, lembrando que tudo que tiver caminho, pessoal, evite ficar mudando. Na dúvida, tira uma imagem, tira uma foto, faz um teste que você achar necessário, mas depois você volta, né, para não estar perdendo aqui, porque na instalação é aqui que estão todo o conteúdo, né, os modelos de peças, de elementos do próprio Inventor, ele vai estar justamente nesses caminhos de bibliotecas. Então é importante que você não tenha feito essa alteração, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Beleza? Então nesse ponto aqui, agora vamos dar aqui um fechar. Se você tivesse aqui algo para ser importado numa configuração também, assim como você pode estar exportando, ou seja, se eu configurar tudo aqui e exportar, eu vou ter um arquivo que eu posso estar fazendo a importação dele para que tenha a mesma configuração. Exemplo, você está numa empresa, tem um Inventor lá, uma configuração padrão da empresa, você pode estar exportando e importando aí na sua casa, para que tenha o mesmo ambiente, né? De repente você queira que fique igual aí no seu dia a dia, no seu trabalho na sua casa. Vamos fechar aqui e vamos partir agora aqui então, pessoal, para uma outra visão que já é a nível agora de gerenciamento do seu projeto. Então perceba que neste momento aqui eu criei 3 peças, ó, peça 2, peça 3 e peça 4. Essas peças estarão salvas aqui na pasta do documento, até porque quando você tiver visto algumas aulas, você já consegue estar criando então aqui estes modelos. Então por enquanto a gente não está criando, a gente está vendo primeiro, nos ambientando, né, aqui na área do Inventor, para que depois possamos estar já indo direto aqui no assunto da modelagem. Então nessa situação o que vai acontecer? Veja que eu tenho aqui 3 peças, eu vou estar salvando aqui essas peças. Veja que no momento agora não importa como foi criado, apenas que as peças estão aqui no nosso ambiente. Beleza? É importante, é claro, que você tenha essa sequência aqui das aulas, né? Então, ou seja, vamos entender inicialmente como funciona toda essa abordagem aqui do Inventor, para que depois a gente possa estar aplicando então cada detalhe, cada reconhecimento das nossas features. Enfim, feature é cada operação que você faz então aqui numa peça. Tá legal? Bom,
Então, supondo que você tem uma peça qualquer aqui na sua tela, eu não quero estar entrando nesse detalhe ainda porque existem outros comandos aqui até importantes que pode até confundir um pouco agora no começo. Então assim, eu tenho aqui a minha peça, eu quero fazer o salvamento aqui desse projeto. É um projeto que já está definido lá no nosso tema 02. Lembrando, você definiu o tema, definiu o seu projeto, tudo que você fizer vai estar dentro daquele projeto. Então nessa situação, veja que eu só criei, eu não salvei aqui ainda, vamos estar salvando então aqui, que faz parte desse início aqui do conhecimento do Inventor. Então essa peça 02, o que vai acontecer? Vamos salvar aqui, olha. Então todo aplicativo, todo programa existe então os ícones relacionados aos arquivos aqui do software. Então neste caso o Inventor também não é diferente. Eu tenho aqui o novo, o abrir e o salvar. Então se eu quero salvar aqui essa peça, esse projeto que foi inicializado, eu vou clicar aqui neste botão e você vai perceber que ele já está aqui no tema 02. Olha a importância de você estar definindo então qual o tema aqui do seu projeto. Existe uma pasta default aqui para qualquer tipo de projeto do Inventor, que é o Old Versions, que ele guarda algumas versões que de repente você não tenha salvo. Não é assim, você não pode estar confiando 100% no que está dentro dessa pasta, é uma versão do seu projeto ativo. Em algumas situações ele grava, né, ele recupera algumas informações que você tenha salvo anteriormente, ou seja, previamente. Então dentro dessa tela aqui de salvamento, o que vai acontecer? Eu já tenho a minha pasta, mas é importante que você veja, né, que o tema 02 já está ali. Se você observar dentro desse ícone, clicando aqui na caixa de salvar em, eu tenho aqui a opção, né, autocriativo, Inventor 2023, projetos, tema 02. Ou seja, estou dentro aqui dessa pasta. Então, essa minha peça 2, eu vou chamar ela de imagem 001. Então, cada modelo nosso que estarei trazendo para vocês, ele vai ter um nome dessa forma, que estarão dentro das pastas correspondentes. Então, nesse caso aqui vai ser 1, 2 e 3. Certo? Então, nessa imagem 1, é claro que quando tem uma peça com um certo nome, um bloco, uma caixeta, uma cantoneira, a gente pode até estar colocando dessa forma. Ou assim, a imagem 001 e o que ela seria. Para ficar também algo mais coerente também aqui com a peça. Porque você não vai criar também, isso é importante saber, pessoal. Estou criando aqui como início porque estamos aprendendo aqui no início. Então não é porque você criou um eixo de um torno, por exemplo, que você vai chamar ele de imagem. Até porque se você tiver uns 100 desenhos já modelados, não tem muito sentido, né, chamar de imagem. Até porque também esse nome aqui do arquivo é o que vai aparecer quando você gerar o seu desenho. Então o nome do arquivo é importante que seja um nome que represente também a peça que você acabou de modelar. Então nesse início aqui eu vou estar chamando essas peças iniciais aqui então de imagem. Beleza? Perceba também aqui que ele já reconhece, ó, que é uma peça do Autodesk Inventor, IPT. Então nessa situação aqui vamos salvar. Salvei. Veja que aqui embaixo apareceu a imagem 01. Vou fazer a mesma coisa para a minha peça 3. Vamos salvar aqui, olha, de uma outra forma. Um arquivo. Vamos salvar. Veja que o ícone, olha, salvar como, são iguais. Estão vendo? Olha, os ícones. Então, se eu vier aqui salvar como, a mesma coisa, que ele vai, como eu não tenho nenhum arquivo nomeado ainda para essa peça, o salvar como teria a mesma janela aqui de salvamento. Ó. Quando você clica aqui nesse nome, veja que ele aparece aqui embaixo. Só que nessa situação eu vou colocar aqui imagem 002. Se eu clico nela e dou um salvar, ele vai substituir o nome daquela outra. Claro que ele não vai aceitar porque ela já está aberta. Mas eu só cliquei aqui para facilitar aqui o ganho que eu tive aqui desse nome. Então nessa situação, imagem 002. E você pode já perceber também aqui que ele mostra, né, a data de criação, o tipo da sua peça. Isso é importante estar conhecendo, olha. Olha como que é o ícone, vai pegando os detalhes. Isso é muito detalhe aqui o software. Mas você vai ver que é fácil, é bem tranquilo estar trabalhando com ele. Ele mostra o tamanho aqui da sua peça também. São informações mais importantes. Você pode estar visualizando de uma forma diferente também aqui, que seria através desses ícones. Ícones grandes, olha, já mostra uma prévia do seu desenho. Extra grandes. Ou seja, ele já está mostrando como é aqui a sua peça daquele desenho específico. Então, o detalhes, é claro, ele vai estar mostrando detalhes aqui específicos aqui da sua peça que você criou.
Então, nesse caso aqui, imagem 002, que é aquela de trás ali, salvar. E também aqui a imagem 003. Se por acaso você quiser renomear aqui o seu arquivo, é claro que eu vou ter aqui uma cópia aqui desse meu arquivo. Então, se você vier agora aqui em imagem 001, pensando bem, vamos renomear aqui para poder colocar como peça. Vamos seguir o padrão default aqui do Inventor. Eu acabei de falar que é imagem, mas para você poder estar vendo também como você vai fazer a mudança aqui do nome. E é claro, né, se eu fizer isso aqui, arquivo, salvar como, veja que eu tenho aqui as imagens. Então, nesse caso da imagem 1, vamos chamar aqui, por exemplo, olha, de peça 001. Por exemplo, vou dar aqui um salvar, salvei. Então, e aí a minha imagem 001, para onde ela foi? Se você vier aqui em abrir, você vai ver que ela está ali, olha. É a mesma imagem, é o mesmo desenho, o mesmo modelo. Como você renomeou, você salvou como. Então, eu peguei aquele arquivo, salvei como peça 01. Então, eu tenho dois arquivos. Beleza? Então, nesse caso aqui, da imagem 002, mesma coisa. Se eu vier aqui em arquivo, salvar como, vamos colocar aqui peça 002. E a última, peça 003. Pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês é o gerenciamento de arquivos. Eu deixei marcado aqui por trás ali, vamos colocar aqui o não. Basta clicar fora aqui da área, ou seja, não estou selecionando. Clico fora aqui, peça 003. E vamos aqui salvar. Beleza, então tem aqui a peça 1, peça 2 e peça 3. Isso porque eu quero mostrar então esse gerenciamento aqui dos arquivos, dos modelos sólidos que vocês tenham criado. Então nessa situação eu não quero mais esse arquivo. Tanto você pode fechar por aqui, ó, vamos fechar aqui esse arquivo, fechei. Ele fechou direto porque eu já tinha salvo. Se tivesse alguma operação sendo feita, ele iria perguntar, né, se você deseja salvar as alterações. Então, nesse caso aqui, a peça 002, eu posso fechar por aqui também, olha, aos poucos estamos conhecendo os detalhes das janelas. Vamos fechar por aqui agora, olha, fechei. Ou mesmo, através aqui do menu arquivo, fechar. Vamos fechar aqui, ó, fechei. Beleza. É nesse ponto que eu queria mostrar para vocês, ó. Então aqui você vai ter uma visão diferente agora aqui dos projetos que você tenha desenvolvido aí no seu computador. Só que antes disso, vamos fazer diferente de novo. Vamos abrir aqui a minha peça 001, ó, vamos clicar aqui nela. Se você clicar aqui 2 vezes, ele já vai abrir ela. Peça 001. Se você voltar aqui em início, a ideia, pessoal, como eu estou falando, sempre batendo nessa mesma tecla, é você estar se familiarizando com esses recursos básicos iniciais aqui para você ter o domínio e controle total aqui do software. Então a peça 002 agora, 2 cliques nela, ela já abriu. Vamos pegar uma outra forma, vamos abrir aqui por aqui, olha, menu abrir. E vamos pegar a peça 003, abrir. Beleza, tem as 3 peças abertas aqui novamente, ó. Clicar em cada uma delas, eu estou selecionando aqui qual a área que eu quero, né, trabalhar. Isso porque dentro desses ícones aqui de janelas, olha, eu estou na minha área de trabalho de modelagem, toda essa área aqui de modelagem. Então, se eu vier aqui nesse ícone, olha, minimiza o arquivo atual e o oculta das disposições. Então, se eu clicar aqui, ele vai sair como se eu estivesse clicando aqui na minha peça. Ele deixa minimizado, né, ou seja, ele tirou ali e o que estava aberto na sequência ele vai estar mostrando para a gente. Assim como se eu vier aqui nesse segundo botão, olha, restaurar layout anterior. Se eu clicar aqui nele, o que vai acontecer? Ele volta a minha peça no sentido que, ou seja, eu tinha essa parte anterior, que era a parte do início, e ele divide a minha tela agora aqui em outras janelas, olha. Tanto eu posso estar vendo aqui agora aqui a minha peça 2 como a minha peça 3. E por que não veja a minha peça 1 dessa forma? Porque eu minimizei, lembra que eu tinha minimizado? Então, se eu clicar nela novamente aqui, olha, o que vai acontecer? Vamos abrir, ó, peça 3. Então, está restaurado. Eu estou vendo aqui as 3 peças, olha. Olha só que interessante. Então, vai ter situação que eu vou ter até aqui uma peça modelada. Eu posso estar vendo ela aqui dos outros lados. Eu movimentei aqui minha peça, eu nem estaria movimentando, porque eu não quero comentar sobre o mouse por enquanto, não. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a minha área restaurada, ou seja, eu estou vendo aqui a minha peça 01, aqui a peça 02. Se eu quero trabalhar numa peça específica, eu clico na janela que ela está e vou fazer o que eu tenho que ter, né, tem que ser feito. Então a ideia aqui, por enquanto, ainda estava na visualização. Então veja agora também que o meu ícone agora aqui mudou, olha.
Se eu vier aqui nesse X, é claro, vou fechar aqui minha peça 2, ó, fechei. Só ficaram as duas, com uma linha bem do lado aqui, tá vendo? Olha só. Se eu clicar aqui e aumentar e diminuir, se eu clicar aqui e vier para a direita, eu estou aumentando aqui essa área. Se eu vier aqui e fizer isso, estou aumentando aqui a outra área. E é claro que eu estou na mesma visualização, ao passo que eu aumento uma, a outra, consequentemente, ela é diminuída. Certo? Então, beleza. Se eu quiser ter o total acesso aqui a apenas uma delas, olha o ícone. Ele maximiza o documento. Isso aqui é detalhe de janelas, né? Então, se eu vier aqui e clicar nesse botão, eu estarei maximizando aqui a minha peça 1. Se eu voltar aqui na minha peça 3, é claro, como só tinha as duas, ela vai estar aqui maximizada. Se eu tivesse aqui a outra, olha, vamos abrir peça 2. Beleza, então vamos restaurar aqui novamente. Se eu clicar novamente aqui em maximizar, então veja que é uma jogada de janelas, né? Você vai clicando aqui e vai estar trabalhando então de acordo com a sua necessidade. Então aqui já matamos também aqui esses 3 ícones aqui da janela. Se eu vier aqui na peça 1 agora, aqui fizer um outro detalhe. Até antes disso, mostrar aqui o detalhe da mudança das cores. Se você vier novamente lá em início, ou direto aqui em arquivo, opções. Você vai ver o seguinte, olha, dentro aqui das cores, né, aqui da cor de fundo, que nós estávamos mexendo naquela hora, se você colocar, por exemplo, agora aqui, vamos pegar aqui o azul celeste, ou mesmo, deixa eu pegar aqui, alto contraste, ó, vamos dar um aplicar, porque é interessante você ver aqui a mudança quando tem uma peça modelada, né, olha que interessante como é que fica. Para cada item desse, você muda, ele muda todo o seu ambiente, né, você está na sua área de trabalho atual, é dessa forma. Fica legal, sim, você modelando aí, mas para mostrar o curso para vocês, para a gente fica o ideal mesmo, mais claro. Então, vamos voltar lá, olha, se eu voltar aqui em arquivo, opções, vamos voltar aqui então com o claro e vamos dar um OK. Nada impede, é claro, de determinada aula eu estar mudando aqui essa cor e você, poxa, como é que ele mudou? Então, é importante que você reconheça essas aulas iniciais, que é você ter o domínio aqui também dessas mudanças. Ok? Vamos voltar aqui nesse início e vamos fazer uma correção aqui. Eu não quero essa imagem aqui dessa forma. Ah, ficou legal aqui a peça 02. Se eu vier aqui, eu tenho outras opções aqui relacionadas aqui à minha peça. Então, se eu abrir, ou eu vou abrir por aqui ou dar 2 cliques. Abrir com opções, ele tem alguns detalhes aqui que a gente vai estar comentando um pouco mais à frente. Quando tiver mais peças aqui, quando tiver já ultrapassado aqui esse conhecimento de detalhes iniciais aqui das janelas. Então, basicamente, para você poder abrir, 2 cliques. Ele já vai estar abrindo. Então aqui, o que vai acontecer? Essa imagem 009 eu não quero mais ela. Até porque ela já estava aqui até antes e a princípio não era para ter sido salva, né, no caso. E é claro, né, esse remover é o delete, né? Você vai estar apagando aqui a imagem, a sua peça aqui da sua tela. Então nessa situação, o que vai acontecer? Eu quero apagar agora aqui essas 3 imagens, esses 3 desenhos aqui. Só que eu vou tratar a partir de hoje, pessoal, cada item desse é uma peça. Tá? Não vou chamar mais de imagem, posso ter uma imagem de reprodução para a gente poder estar criando como se fosse esse desenho aqui, por exemplo, é uma imagem. Quando eu estiver modelando, eu vou tratá-la como se peça fosse. Isso é o ideal, para você poder já estar falando já nos termos já técnicos e relacionados aqui na parte da mecânica. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu não quero essa peça, né, essa imagem 01 aqui. Eu quero manter a peça. Então essa imagem, se você vier aqui e dar um delete, você pode perceber, olha, que não funciona. Olha. Até versões anteriores você conseguiria estar deletando pelo teclado. Então nessa situação aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui e remover da lista. Isso aqui seria então o delete. Então quando eu clicar aqui, eu estou removendo. Olha. Vou marcar aqui a imagem 02 também, remover da lista. E a imagem 03 também vou estar removendo aqui da minha lista. Mas só não confunda esse deletar com a exclusão definitiva do seu arquivo. Você apenas removeu desta lista de visualização. Então, se eu vier, por exemplo, na peça 3, né? Vou pegar aqui e vamos remover da lista. Então, ou seja, eu apaguei, eu deletei da minha lista, não do HD, por exemplo. Se você vier aqui em abrir, você vai perceber que as peças que nós removemos aqui da lista, ó, elas não estão mais visíveis ali atrás. Mas elas continuam na minha pasta. Agora, se você vier aqui, por exemplo, vou pegar essa peça 003 aqui, olha, e
pressionar aqui o Delete, agora sim ela é excluída da sua máquina. Então, quando a gente usa o termo deletar, apagar, é muito importante ter essa noção de que aqui atrás você está apenas visualizando as peças do seu projeto. Quando você está nessa pasta aqui, por exemplo, nessa parte relacionada aqui ao Windows, né, a parte de janelas, o que você fizer aqui de deletar e excluir, aí sim você está apagando da sua máquina. No entanto, se eu marcar aqui essas três, ó, vou clicar, seguro e marquei as três e der aqui um delete, excluir aqui da minha máquina agora, sumiu. Muito importante então ter entender essa diferença, né, da exclusão, quer seja, fechar aqui agora, quer seja da sua do seu HD, né, da sua pasta de trabalho, com a visualização aqui desses detalhes aqui relacionada então a essa lista, né, dos arquivos que aparecem. Então essa abordagem aqui eu consigo estar vendo o ícone e por aqui eu consigo estar vendo apenas a lista, né, a forma diferente dessa relação. Então se eu abrir novamente aqui a peça 3, eu tenho as minhas 3 peças. Vou fechar aqui novamente, ó. Aliás, vamos voltar aqui no início, vamos abrir a peça 3. E se eu for aqui no início, eu consigo vê-la novamente aqui na minha listagem. Então, ou seja, é uma gerência de você estar utilizando, né, verificando os arquivos que você já fez e estão estando aqui em tela. Bom, pessoal, finalizo aqui esta aula. Aguardo a todos na continuação do nosso treinamento com o Inventor, onde já iremos iniciar então com nossos protótipos virtuais, conhecendo alguns ícones ainda aqui na tela, mas já iniciando então nossos sketches ou esboços, né, de desenhos e modelagem. Espero que estejam gostando do software. Qualquer dúvida, entre em contato pelo link suporte ao aluno no site da autocriativo.com.br. Um forte abraço a todos e até nossa próxima videoaula.